Fala, amados! Hoje eu venho com uma palavra para você, tem uma palavra de Deus, mas já venho falar que dá aleluia, glória a Deus aqui é de graça, tá? E o que é de graça também, se você puder, ó, é compartilhar, tá? Curtir e se inscrever nesse canal se você não é inscrito, tá? Não custa nada, é 0800, tá? Pode ficar à vontade, tá? E vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que teu o poder, tu é a glória, para todos sempre. Amém. E amém, né? E a mensagem que o Senhor nos deu nesse dia se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 4, que o Senhor vem falando assim, ó, para a igreja. Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, o que há espero se aplanará. Bom, essa mensagem aqui, né, foi Deus falando com Isaías, porque Isaías, o profeta Isaías, ele ia falar com o povo de Israel, falar do livramento que Deus ia dar ao povo de Israel, falar de Deus com aquele povo, para aquele povo de Israel que precisava, né, para consolar aquele povo, né, o povo que pertence a Deus, que somos nós, o povo de Israel. Não é só aquele pessoal lá de Israel, não. Nós somos aqui na Bíblia como o povo, a nação eleita por Deus, né, o povo de Israel. Né? Somos filhos, né, do Senhor, de Deus. E Deus pediu a Isaías para falar com aquele povo lá, e conforme está falando com a gente também, para consolar aquele povo dele, para consolar, a gente, falar das coisas boas de Deus, que Deus ia fazer na vida daquele povo, né? E que Deus vai faz nas nossas vidas, falar das benignidades lá em Jerusalém, aquele povo de Jerusalém, entendeu? Jerusalém, falar que Deus já tinha feito coisas grandes, né? Coisas boas na vida deles, igual faz nas nossas vidas hoje, né? Mas que Deus ia fazer mais ainda, porque Deus ele não para por aqui, ele continua fazendo coisas boas nas nossas vidas, né? Milagre, todo dia a gente, por mais que a gente ache que não, mas tem milagre, né? Deus faz todo dia milagre nas nossas vidas. E tava falando para aquele povo lá, entendeu? Isaías, entendeu? Como profeta de Deus, né? Ele era, e como nós somos aqui, enviou ele para poder falar com aquele povo lá de Israel, né? Falar das coisas boas de Deus, que Deus ia fazer, que Deus já fez antes, mas continuar falando para eles mais um pouquinho de Deus, que a gente não pode parar, acabar de falar de Deus não, temos que falar sempre, falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus. É que ele vem falando mais uma vez, aqui as iniquidades deles serão espiadas, que Deus está vendo tudo. Se tiver fazendo coisa de errada, né? Deus está vendo lá de cima. Se estiver falando alguma coisa que não é certo, murmurando, igual o povo de Israel, né? Depois aquele milagre que teve, né? Eles começaram a se lamentar lá escrevendo aquelas cartas lá no muro de lamentações, reclamando aquele povo que passou naquele mar lá, que Moisés abriu o mar, aquele grande milagre, aquelas pessoas veio de agradecer que estava saindo da escravidão, né? Lá do Egito, né? Da terra do Egito, parecendo que o Egito ainda estava com eles. Entendeu? Que eles estavam na Babilônia. Entendeu? O povo de Israel, de glorificar, gostar, começou a murmurar. E eles saíram dali, eles teve coisas boas, caiu um maná do céu. Mas chegou um tempo eles começaram a murmurar, a reclamar.
Entendeu? Ele não sendo grato. Por isso nós temos que sempre agradecer a Deus, ser grato por tudo, né? Dar gratidão a Deus, agradecer tudo que as pessoas fazem, nós temos que agradecer. Entendeu? E Deus estava passando isso daí para Isaías falar para aquele povo de Israel que já tá que Deus está vendo as iniquidades, entendeu? Igual a nossa iniquidade, Deus vê tudo. Se a gente está fazendo, dando um bom fruto aqui na terra, plantando coisas boas para semear coisas boas, ou se estamos vivendo na carne, né? Dando um mau testemunho aqui, não sendo igreja verdadeira, né? Dando uma de igreja, mas não sendo igreja. Porque o diabo, ele ruge igual o leão, tem aparência de leão, mas ele não é leão. Leão nós sabemos que é só Deus. Então nós não podemos ser parecido cristão. Tem que ser o cristão. Entendeu? Nós não podemos. Podemos se aparecer com uma pessoa, um homem de Deus, né? Claro, na forma de falar. Mas não só falar, mas fazer as coisas certas. E isso não adianta nada. Entendeu? E tá falando que Deus, né, ele tá vendo tudinho. E ele morreu naquela cruz lá pelos nossos pecados, para pagar os nossos pecados, a nossa dívida lá na cruz. E é um motivo que nos traz a vida, né, é pela sua misericórdia. É um motivo que nos traz a paz, estava sobre ele naquela cruz. Pelas suas pesaduras fomos sarados. Né? Glória a Deus. Entendeu? Pela glória dele, por ele ter morrido por nós. Então vamos fazer as coisas para ele. E aqui Deus estava falando com Isaías, para falar com aquele povo. Deus está vendo tudo. E tem a voz que clama no deserto, que essa palavra que vem falando também um pouquinho até de João Batista. Homem que pregava no deserto, que ia vir revolucionar também, junto com Jesus Cristo aqui na Bíblia. Falando de Deus, falando do Evangelho, da cruz. Falando de Jesus, antes de Jesus voltar, de aparecer, né, lá no Novo Testamento. Entendeu? No Velho Testamento é o Deus Pai, não, o Deus Filho, né? Aqui já estava falando já que ia vir. No versículo 3, né, falando, a voz do que clama no deserto, que lá em Lucas 3, 4 vem falando. Capítulo 3, versículo 4, que aí vem falando de João Batista. Tá, que depois ali também vem falando depois de Jesus, mas antes de falar de Jesus, falando do João Batista, que batizava, ganhava almas para o reino, falava na palavra de Deus, que se alimentava com gafanhoto, que pregava o evangelho, igual nós temos que fazer aqui na terra, fomos chamados para isso. E Isaías, o profeta Isaías estava falando, preparai o caminho do Senhor, ele já preparando, endireitai no ermo, que é no deserto, num momento difícil, né? É ali que a gente aprende, porque João Batista ele estava ali no deserto, a voz clamava no deserto. E ele ali que estava endireitando as pessoas, ajeitando as pessoas através da pregação, da palavra, que o Espírito Santo usava ele. Porque aqui, no Velho Testamento, é o Espírito Santo usando igual a ele, continua nos usando, está dentro de nós, e lá estava usando João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias. Um homem que Deus, né, tinha falado, o anjo, falado com Zacarias que ele ia ter um filho, não importa a idade, quando Deus ele fala, ele cumpre, porque ele é fiel, falou que ia dar um filho, ia se chamar João, para Zacarias, para Isabel, e já tinha uma certa idade, que João Batista fala, já temos uma idade. Mas para Deus não tem idade. Você para servir ao Senhor não tem idade. Para acontecer as coisas na tua vida não tem idade. Ele falou com Zacarias, falou com Isabel. Entendeu? Que ele ia vir
arrumando os caminhos das pessoas antes de Jesus vir, entendeu? Para o povo de Israel. Antes de Jesus vir, ter ele que levar a palavra de Deus para nós. Entendeu? Aqui os profetas tudo usado, né? Escreveram, né, os livros aqui, tudo inspirado por Deus. Eu ia aqui, estava falando que ele ia vir preparar o caminho do Senhor, do Deus, o caminho. E nós temos que preparar para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que João Batista fazia. Preparar o caminho para a salvação, caminho para Cristo. Caminho. Que é igual lá em Provérbios 22, versículo 4 fala, né? Cria o menino, entendeu? Ensinar o caminho, né? O menino onde o caminho, onde deve andar, para depois não desviar. É o que o João Batista fazia para aquele povo. Não só fazia, não só falava, mas batizava. Ele veio com João Batista porque batizava, e batizou o próprio Senhor Jesus. Lá em Lucas vem falando, lá em Mateus, Deus já tinha um propósito na vida dele, que ele ia fazer. Ele só não teve livro escrito por ele porque não deu tempo, porque senão ele ia ter. Mas tem outro xará dele, João, o discípulo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo, é o xará dele. E aqui vem falando, endireitai no deserto o caminho do nosso Deus. No deserto ele estava ensinando o caminho para as pessoas, né? Endireitando aquela pessoa que era torta, fazia as coisas erradas, ficar reta, direita na presença de Deus, fixa. O João, o Batista, que queria, quando batizou o Senhor Jesus Cristo, queria até ser batizado. Entendeu? O parentesco, né, que era parente de Jesus. Era, né, falando que é primo, porque Isabel era família de Maria também, de Jesus, tudo família. E primeira coisa, quando Isabel descobriu que estava grávida, foi falar com Maria sobre João Batista, e depois foi a mesma coisa, Maria foi falar com Isabel sobre Jesus. Duas que não podia ter filho, né? Eram, igual muitas mulheres aqui, igual a Ana, né? Eram pessoas igual a Sara, pessoas estéreis, virgem, que não podia ter filho. Mas Deus faz o milagre. É igual está acontecendo lá na minha igreja, lá, a partir do ano que vem, que é o tema, uma nova história de milagres. Eu creio que vai acontecer milagre nas suas vidas, como aconteceu nessas mulheres aqui, que não podia ter filho, vai acontecer nas nossas vidas. Vamos dar o testemunho do milagre que o Senhor fez nas nossas vidas, que Deus ele é tremendo, maravilhoso. Eu creio que ano que vem vai ser ano de milagre na nossa vida. Oh, aleluia! Glória a Deus. Mas Deus fez. Deus prometeu a Abraão. Ele tentou antecipar, mas as coisas ocorrem conforme Deus quer. E veio o filho prometido. Entendeu? Isaac. Deus prometeu para Abraão e veio. Ele tentando antecipar, mas não é do nosso jeito, não é da nossa força, é conforme Deus quer. O que faz o homem confessar do pecado e da morte, né? É o próprio homem. Né? Querendo, Deus vai lá, fala, e a pessoa vai e confessa. Que livra, entendeu? É só Deus. Só o Espírito Santo confessa, que faz o homem confessar, entendeu? Se confessar do pecado e da morte. Se humilhar perante a Deus. E aqui Deus estava falando. Entendeu? Com Isaías. Que ia vir, né? Um homem. Entendeu? Como falou. Com Isabel. Com Zacarias. Que ia levar a palavra de Deus. Igual Deus nos chamou para fazer isso. Evangelizar. Falar a palavra de Deus para quem precisa. Igual João Batista fazia. Igual Jesus veio. Em forma de carne, em carne humana, aqui na terra.
para fazer o que Marcos 16:15 vem falando, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Que criatura por quê? Porque é criatura feita por Deus, não conhece a palavra, não é filho, não faz as coisas de Deus, por isso é criatura. Qual as pessoas do mundo aí são, mas elas podem ser amigos de Deus, filhos de Deus, nossos irmãos em Cristo. Basta eles querer, o Espírito Santo tocar nele, falar e ele se arrepender, largar tudo, aquela vida igual o apóstolo Paulo fez, de perseguir os cristãos e contra as coisas de Deus e ir para o lado de Deus ser perseguido, porque levava a palavra de Deus, igual os profetas foram. O próprio Jesus falou, vão te perseguir, porque perseguiram, né, os profetas antes, por causa da palavra. Jesus foi preso, morto por causa pregava o evangelho. E os discípulos, a mesma coisa. Então nós não podemos ficar preocupados disso. Que isso vai acontecer, porque aconteceu em tempos passados. João Batista sabia que aconteceu as coisas que aconteceu com ele. Aquela morte, o risco que ele ia correr, mas ele continuou fazendo. Pregando a palavra de Deus. E a pessoa no deserto, acho que não. A gente pode estar sozinho em qualquer lugar, igual Elias. Elias estava na caverna. Ele não estava sozinho, profeta Elias. Deus estava ali com ele. Aonde nós estamos, pode estar ninguém ao nosso lado, mas Deus está com a gente, está nos protegendo. Igual Elias na caverna ali com medo, recuou por causa de uma palavra, mas Deus estava com ele. Ele ali, um anjo alimentou ele. Quando chegou a hora, Deus falou a hora de sair, ele saiu. Que ali não é lugar da gente ficar, no deserto, sozinho. A gente pode até ficar, Deus fala, né, através de silêncio, a sós, né, igual quando a gente está orando, tem momentos que é só a gente e Deus. A gente conta o nosso segredo, as coisas para Deus, não para humano. Tem coisa que a gente pode até falar, mas tem coisa que é você e Deus, mais ninguém. A gente é bom viver, igual lá o Salmo 133 vem falando, ó quão bom que os irmãos vivem, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, ou dependendo da Bíblia, em comunhão, viver junto, em unidade, entendeu? É melhor dois do que um, porque se um cair tem o outro para levantar, o outro para ajudar. E a gente nunca é um sozinho, a palavra do Senhor fala, onde tiver 2 ou 3, a palavra dele, ele está. E eu creio que está aqui nesse vídeo, eu creio que está onde você está, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em qualquer lugar, ele vê tudo, nada escapa aos olhos de Deus. Entendeu? E ele aqui depois vem falando, entendeu? Nesse versículo que a gente fala, todo vale, todo momento difícil será exaltado, porque Deus exalta. No momento da tribulação, no momento mais difícil, a gente acha que Deus não está com a gente. É nessa hora que ele aparece, que ele faz o milagre. Elias, quando estava lá na caverna, Deus fez ele, tirou ele dali, já tinha feito milagre antes e continuou fazendo milagre na vida dele. Ele fez a chuva parar, Deus fez a chuva cair depois. Deus continuou usando, e assim nas nossas vidas, num momento difícil, que o milagre acontece, a pessoa está perto de morrer. Mas Deus vai lá e faz o milagre. Aquela coisa não tem cura. Deus pode fazer a cura. Porque dali não tem salvação. Aquela pessoa, ninguém diz nada, vai ser nada. É aquela pessoa que Deus usa. Deus veio para aqueles que não são, para confundir os que são. Ele veio para os que não são dele. Entendeu? Os que era dele rejeitaram eles. Foi o judeu. Claro que a palavra dele é para todos nós, ele veio para todos nós, mas ele veio principalmente, ele era para vir para os judeus, só para os judeus, mas veio para nós. Vê quanto amor ele tem por nós, quanto ele cela por nós. Ele usa os loucos, né, que somos nós para o mundo, somos loucos. Né, é loucura a palavra de Deus, é loucura falar da palavra de Deus, para confundir os sábios, aquele que diz inteligente, tudo, fica perdido. Quando a gente fala de Jesus, de Deus, ele vai exaltar essa pessoa, exalta nesse momento mais difícil. Eu não tenho nada, Deus vai lá e faz. A multiplicação, igual fez dos pães e dos peixinhos, fez aquela multiplicação, não tinha nada, os discípulos aqui não tem nada, Senhor. Como é que a gente vai comer? Aquele povo, aquela multidão está com fome. Deus vai lá e aparece, entra em cena. E a Bíblia fala, né, entendeu, que eles se infartaram, sobrou tanta coisa, né? Sobrou 12 cestos.
Entendeu? Milhares de pessoas se alimentou daquilo dali e saiu farto, cheio. Porque Deus, ele é assim. E faz milagre. A gente vai viver história de milagre. Estamos vivendo. Entendeu? Coisas melhores vai vir. Não fica reclamando, agora eu vou morrer, agora acabou, agora já era. Você não vai... Fica tranquilo. Que Deus está com a gente. As coisas vão acontecer, boa, vai melhorar, é um momento. As coisas no mundo é passageiro, as coisas de Deus é eterno. A gente vai viver na eternidade com Cristo. A gente não pode se abalar por nada, ficar com medo de nada. Que essas coisas aí é pequenininho para Deus. Entendeu? Todo o monte, todo o outeiro, toda a montanha serão abatidos, movimentados. Aí eu falo, como é que vai se movimentar a montanha? Mas Deus pode fazer. Entendeu? Um monte serão abatidos, serão movimentados através de Cristo, porque só Deus tem esse poder. Aí torna o torto, né, em direita. Tem gente que fala, pau que nasce torto nunca se endireita. Aquela pessoa que está no mundo ali não tem mais salvação, não tem mais jeito. Deus endireita aquela pessoa. Daí aquela música, havia um menino torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Mas Jesus endireitou tudo? Então, o que Jesus faz nas nossas vidas. Só Deus pode fazer isso, endireitar as coisas. Ele me endireitou, eu era um homem totalmente diferente, porque não vai fazer na tua vida. Ele, o mesmo milagre que ele pode fazer numa pessoa, ele faz em toda, mas basta ser fiel, fazer o mandamento dele, conforme ele quer, conforme ele faz o que ele faz. E o que espera no monte, no deserto, sozinho, entendeu? Que acha que Deus não está ali, igual eu falei, é nessa hora que Deus vai fazer. Vai tirar dali para um lugar alto, a lugares altos. Entendeu? É ali que você vai se superar através da dificuldade, através da tempestade, através do barco parecendo que tá virando, igual quando os discípulos estão lá no barco, né, que vem aquela tempestade, que Jesus ele acalma a tempestade. Ele estava ali meio com medo ali, aflito, e agora vai cair, vai virar um... Mas Deus chega e controla tudo, fez o vento. Aí o pessoal, quem é esse que até o vento? A tempestade ele acalma, e com a voz. Igual Deus criou tudo pela voz, pelo falar. E pela voz nós temos poder de abençoar vidas, amaldiçoar vidas. Dar vida ou dar morte para aquela pessoa. Isso é tão importante a fala, e nós temos que usar a nossa boca para o bem, não para o mal. Fazer igual João Batista fazia, Jesus fazia, os discípulos faziam. Que assim a glória do Senhor vai se manifestar. Toda a carne na nossa carne, dentro da gente. Igual aquilo no versículo 5 vem falando, a glória do Senhor se manifestará em toda a carne, dentro da gente. Que Jesus ele veio em carne, humano. Ele morreu em espírito, mas ele veio em carne, humano, como nós aqui na terra. Juntamente verá o que foi a boca do Senhor que disse. Entendeu? Deus falando para Isaías, para falar para aquele profeta, que depois eles iam ter certeza que foi Deus que falou, que muita gente fala, Deus não falou comigo não. Entendeu? Mas igual Jesus falou para aquela autoridade, tipo sargento, né, que estava com a filha doente lá, entendeu? Que precisava de um milagre. Aí queria que ele fosse lá, e Deus ele não precisa ir na nossa casa só na boca, igual eu falei. Vocês têm que crer, tem que ver para poder crer, ver que eu posso fazer, ter certeza. Entendeu? Vocês não acreditam. Aí ele fala, vai que tua filha já está curada. Orou, falou, ele chegou em casa e a filha estava curada. Perguntaram o horário, o tempo. Foi o mesmo tempo que Jesus estava lá falando. Aí ele acreditou, confirmou que era Jesus mesmo. Aí tá falando isso daí. Que aí depois que acontecer que vão ver que é verdadeiro. Agora se não acontece é coisa falsa. Aí falar, não é Deus não. Ou se demora um pouco, até agora não veio, não vai acontecer não. Igual Abraão já estava, já tentei tudo que é jeito. Não vai vir não, mas
Deus, ele não muda, ele continua a mesma coisa, ele continua fazendo milagre. E fez na vida dele, que Deus prometeu, mesmo a gente não sendo fiel, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel. Tá aí, então nós temos que continuar clamando ele, falando dele, para as pessoas ser salvas. Entendeu? Para livrar as pessoas. E aqui Deus estava falando com Isaías, para livrar aquele povo de Israel. Entendeu? Livrar da morte, livrar do pecado, entendeu? Livrar das coisas ruins que eles faziam, né? Que estava fazendo, que Deus estava vendo tudo, que Deus poderia fazer algo bom, coisa boa, mas se eles fossem fiel a Ele, fiel à palavra, Ele pode fazer qualquer momento, qualquer coisa, porque Ele é bom, né? Mas Ele é fogo consumidor, tem a sua ira. Né? Quando alguém faz alguma coisa porque ele adora, ele veio para os pecadores, mas odeia o pecado. Tá? Então nós ficamos com essa palavra aqui, tá? Que Deus falou com Isaías para falar para aquele povo e falou para nós também, tá? Nós só temos que dar ouvido o que o Espírito Santo está falando, porque ali não é o Isaías que falou, o Espírito Santo usou ele para falar para aquele povo, para aquela nação que somos nós. Tá? Que Deus te libertou, entendeu? Para você viver coisas boas aqui na terra, colher coisas boas, tá? Vamos fazer isso, tá? Porque Deus ama quem faz as coisas com alegria, tá? Então vamos fazer as coisas certas, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? E até a próxima com Endo Palavras Certas Lacerda.